Então, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 a 11 hoje, tá? Nós vamos estudar juntos dos versos 1 a 11. Então, nós estamos avançando no nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. E no trecho que nós vamos ver hoje, nós vamos mais uma vez, de novo, outra vez, falar sobre a transformação que ocorre em nossas vidas quando nós compreendemos a graça de Deus e quando nós pensamos e quando nós refletimos sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, em substituição da lei e do sacrifício. Ele usa essa poderosa ilustração, Paulo, usa essa poderosa ilustração sobre os guardiões, para lembrar da nossa condição anterior, a nossa condição de escravidão. E como em Cristo Jesus nós então fomos libertos dessa escravidão, libertos da escravidão do pecado, libertos da escravidão da lei, e agora somos livres em Cristo Jesus. Nós vamos juntos então, de novo, aprender acerca dessa liberdade, descobrir as suas implicações para nós hoje, como igreja. Amém? Vamos então, eu separei aqui por tópicos. Então nós vamos ler conforme eu vou falando sobre os tópicos, tá bom? Vamos ler por enquanto dos versos 1 a 3 do capítulo 4. E nós vamos falar sobre a escravidão e sobre a lei mosaica. Diz assim o capítulo 4 dos versos 1 a 3. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Paulo, então, ele faz essa analogia entre a herança dos filhos enquanto menores e a escravidão debaixo da lei. Ou seja, quando uma criança é herdeira, mas ainda menor de idade, ela está sob a tutela de guardiões ou administradores, até a idade pré-determinada pelo pai ou pela justiça, correto? Esses guardiões, então, eles são responsáveis em cuidar de todos os interesses dessa criança. Isso é que nós chamamos de tutor ou guardião. Depende do nome, depende do lugar de onde você veio, você vai ter ouvido de maneira diferente. Então, essa pessoa, ela é responsável em cuidar de todos os interesses, da segurança, da vida emocional, da vida financeira dessa criança, porque ela é herdeira e ela não tem condições de tomar decisões importantes a respeito da sua vida. Então, ela tem esse tutor, esse guardião para fazer isso para ela. Da mesma forma, Paulo usando essa metáfora, da mesma forma, debaixo da lei, sob a lei, nós estávamos sujeitos a uma série de regras e regulamentos. E também nós não éramos capazes de cumprir. Assim como Paulo fala no capítulo anterior, no capítulo 3, que nós discutimos a semana passada, antes estávamos debaixo de um tutor, que era a lei. Mas Cristo nos liberta, porque agora nós somos salvos, nós somos livres em Cristo Jesus. Passamos então para uma etapa superior àquela, porque hoje nós não necessitamos mais dessa lei. Por quê? Porque ela nos levou, ela nos apontou para Cristo. E quando eu digo não precisamos mais, eu estou falando a respeito de salvação, hein? Pelo amor de Deus, depois não vai sair por aí falando que o pastor Leandro falou que não precisa obedecer mais nada. Perigoso isso. Estou falando de salvação. Porque lembram-se que era justamente isso que os judaizantes estavam querendo trazer de volta para a igreja. Olha, tem que respeitar a lei. Olha, tem que circuncidar. Olha, tem que isso. Olha, tem que aquilo outro. E Paulo diz, que evangelho é esse? Muito me espanta. Que vocês estão partindo do evangelho que eu lhes ensinei, o evangelho da graça, para esse outro evangelho. E lá no capítulo 1, se vocês se lembram, Paulo chegou a dizer que se nós, ou até mesmo um anjo, vier e pregar um outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E exatamente, de novo, ou seja, Paulo continua rebatendo essa prática na igreja. Eu imagino que a coisa devia estar muito séria, né?
Então, dessa mesma forma, nós que antes estávamos debaixo da lei, porque ela nos aponta que estamos errados, ela nos aponta para o nosso Salvador, ela nos dá essa sensação de que somos pecadores, é ela que nos mostra isso, ok? Mas nós também entendemos que somos totalmente incapazes de cumpri-la. Nós não temos capacidade. A lei, ela demanda perfeição. Tem algum perfeito aí? Levanta a mão. Tem algum perfeito? Se tiver, vai para casa, que você está no meio de um monte de imperfeito, vai te estragar. Não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém que pode cumprir essa lei. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, a não ser o próprio Cristo. Ele sim é perfeito. Ele foi perfeito, ele é perfeito e para sempre será perfeito. Só ele, somente ele. Nós somos imperfeitos e propensos ao pecado. Nós somos inclinados ao pecado, irmãos. Por mais que nós nos esforçássemos, nunca seríamos capazes de obedecer plenamente à lei do Senhor. Essa realidade nos mostra que caiu um microfone. Essa realidade, ela nos mostra, então, a nossa condição de escravidão espiritual. Ela nos aponta para isso. Romanos 3:20, Paulo escrevendo exatamente sobre a graça, Paulo diz o seguinte: por isso, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Veja, diante da lei não somos justos, mas é a lei que nos torna conscientes de quão pecadores nós somos. No entanto, a lei não era uma mera punição, mas um guardião que revelava a nossa necessidade de um Salvador. A lei nos aponta para a nossa incapacidade de alcançar justiça pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios méritos, e nos conduz à busca de uma solução que não está em nós mesmos. Uma vez que nós entendemos isso, irmãos, e eu falei isso a semana passada, se ao terminar o capítulo, a carta de Paulo aos Gálatas, nós não entendermos que nós não somos mais escravos da lei, nós estamos sob a graça, debaixo da graça, salvos pela graça, graças a Deus. Eu não sei o que nós faz não, pastor Kleber. Aí eu vou chamar o pastor Daniel para vir aqui, que nós não está adiantando. Pastor, você vem lá da Espanha para cá, né? Então, a lei, ela nos levava a um reconhecimento da nossa dependência de Deus. E a clamar pela sua misericórdia, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Todo mundo é ateu, né? Todo mundo não crê em Deus, até que o avião começa a cair. Né? Não existe Deus, até que o avião começa a cair, até que começa a vir uma turbulência. Ninguém crê em Deus, até que o submarino começa a sumir, não volta mais. E aí? E aí? Esse é o problema. Esse é o problema da humanidade. Nós queremos nos ancorar, sermos ancorados na nossa própria justiça. E geralmente a justiça que o povo quer ancorar está aqui, ó, no bolso. Nós fazemos, nós podemos. Então não é por aí, irmãos, não é por aí. A lei, ela nos leva a reconhecer essa dependência. Romanos 7, os versos 7 e 8, Paulo de novo, há uma pergunta retórica aqui. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Ele pergunta, mas ele mesmo responde. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não o dissesse, não cobiçarás. Nós não saberíamos se a lei não dissesse. Irmãos, essa reflexão nos leva a um profundo entendimento da nossa necessidade de um Salvador. A lei mosaica, com todos os seus preceitos e fundamentos e mandamentos, revelou a nossa incapacidade de sermos totalmente obedientes a Deus. Ela mostrou que estávamos escravizados pelo pecado
e que precisávamos desesperadamente de alguém que nos libertasse. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. No entanto, essa intervenção divina veio por meio dele. Veio por meio de Cristo. O Filho de Deus é enviado ao mundo para viver entre nós, para demonstrar que sim, era possível somente para ele cumprir toda a lei, porque ele viveu uma vida perfeita. Tanto que viveu uma vida perfeita que morreu a morte de cruz, para levar o meu e o seu pecado, para que hoje nós pudéssemos ser considerados justos diante do Pai. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, declarou que a graça de Deus não apenas perdoa os nossos pecados passados, mas nos capacita a viver uma vida de santidade e obediência a Ele no presente. E o tempo dessa libertação? Como acontece? Como aconteceu para Paulo? Vamos ler os versos 4 e 5 de Gálatas 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo, quando Deus assim quis, Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele nos adotou como filhos, como co-herdeiros em Cristo Jesus. É importante nós compreendermos também que a vinda de Jesus não foi um evento aleatório, não foi um por acaso, mas ocorreu na plenitude dos tempos, de acordo com o plano perfeito de Deus. Jesus não veio por acaso, Ele não viveu, Ele não nasceu, não viveu e Ele não morreu por acaso. Ele veio de acordo com a soberana vontade do Pai. Assim como o dia em que eu e você nos prostramos diante de Cristo, em arrependimento nós somos salvos, segundo a vontade de Deus, não a minha nem a sua. Foi Ele que nos atraiu, foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos chamou, foi Ele que fez tudo, a obra é toda dele, não nossa. Não nossa. Foi um ato da sua infinita graça e sabedoria. Deus, em sua compaixão e amor por nós, enviou o seu Filho para redimir a humanidade, libertando-nos da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Hoje em Cristo, eu decido pecar ou não. Antes nós não fazíamos isso. Antes eu não conseguia fazer isso, mas hoje em Cristo eu decido dizer não ao pecado, porque é Ele mesmo quem me capacita a isso. Por isso, Paulo diz que nós somos libertos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos para recusar o pecado. Nós não somos libertos para sair pecando inveteradamente. Não. Nós somos libertos para dizer não à escravidão do pecado. Essa é a verdadeira liberdade em Cristo. Jesus nasceu sob a lei, submetendo-se a ela perfeitamente. Amém? Não para nos condenar, mas para nos resgatar. Ele cumpriu todas as exigências, todas elas. E na sua morte sacrificial, Ele levou com Ele os nossos pecados. Isso é graça, irmãos. João 1,12 diz: mas todos os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor, Deus deu-nos o direito de se tornar filhos dele. Além do resgate da adoção, a obra redentora do Senhor Jesus também nos envia quem? O Espírito Santo da promessa, que é aquele que nos convence do pecado, que é aquele que nos livra
de pecar, que é aquele que as pessoas acham que é o subconsciente, ou que a minha consciência dizendo não, não é não. Porque a minha consciência não diz não. A minha consciência diz sim, eu quero. Mas o Espírito Santo de Deus que atua em nós é que nos leva a não fazer. Esse Espírito Santo é que nos capacita a dizer não. Esse Espírito Santo é que nos liberta dessas amarras. Ele testemunha em nós que somos verdadeiramente filhos de Deus. É essa presença do Espírito Santo em nossa vida que é a evidência tangível, palpável, de que verdadeiramente somos salvos em Cristo Jesus. É Ele que sela a nossa identidade com Cristo. A nossa identidade celestial está marcada com sangue. Ela está assinada com sangue. Todo mundo aqui tem identidade, não? Quando você tira a sua identidade, tem que ter a sua assinatura, mas tem que ter a assinatura da autoridade. Não é isso? O que isso significa? Significa que essa autoridade, de acordo com a sua foto que está ali, de acordo com a sua impressão digital que está ali, de acordo com a sua assinatura que está ali, essa autoridade está dizendo, você é você mesmo. A sua identidade é genuína. A nossa identidade celestial está marcada e assinada pelo sangue de Cristo. A nossa identidade em Cristo Jesus é genuína. Isso é o que Ele faz conosco. Ela não está mais maculada pelo pecado. Ela está marcada com o sangue de Cristo. Que maravilhosa! Gente, essa notícia tinha que deixar a gente empolgado. Essa notícia tinha que deixar a gente pulando de alegria. O Trevor está fazendo uma série de mensagens de manhã. Nós somos salvos. Nós somos salvos de quê? Assista de manhã, está em inglês, mas assista lá. Nós somos salvos de quê? Nós somos salvos do pecado. Nós somos salvos do inferno. Nós somos salvos da ira de Deus. E nós somos salvos para quê? Tem gente que acha que nós só somos salvos só para ir para o céu. Você não é salvo para ir para o céu. Você é salvo para glorificar a Deus. Você é salvo para pregar o evangelho da salvação. Você é salvo para ser instrumento de salvação na vida de outras pessoas. É por isso que nós somos salvos. Você não é salvo para ser feliz, abençoado. Se você quer ser feliz, sai da igreja. Na igreja você não vai ser feliz. Sabe por quê? Porque o termo felicidade, de acordo com a visão humana, não está aqui, está lá fora. Você quer ser feliz? Olhe para Cristo, aí você vai ser feliz de verdade. Dinheiro não compra felicidade. Posses não compram felicidade. Porque se tem um povo que sofre de depressão, de tristeza e comete suicídio, é o povo rico. Qual que é a diferença? Onde está então a felicidade? A felicidade só é encontrada verdadeiramente em Cristo Jesus. A felicidade que o mundo nos mostra, que o mundo quer que nós tenhamos, ela é momentânea. E não é essa felicidade que nós estamos atrás. Então, se você quer ser feliz, de acordo com os padrões humanos, eu te aconselho, não fique na igreja. Porque se você está em busca dessa felicidade, eu sinto te falar, mas você nasceu, viveu e vai morrer frustrado. Porque não é ali que vamos encontrá-la. E dizendo isso, eu não estou dizendo que o crente tem que ser pobre, viu? Que nem uns falam por aí, o crente tem que morrer seco. Viu? Não pode ter nada na vida, pastor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua felicidade não pode estar nessas coisas. Essas coisas podem te fazer feliz por um momento, sim. Mas a felicidade eterna, o nosso gozo eterno não está firmado nessas coisas. É isso que eu estou dizendo. Então, porque nós somos resgatados pelo Filho, nós somos adotados pelo Pai e somos selados pelo Espírito. Olha aqui a Trindade. Olha aqui a Trindade. A lei mosaica, ela não mais nos aprisiona, pois em Cristo encontramos liberdade definitiva. Repito, liberdade de uma vez por todas. Uma vez em Cristo, sempre em Cristo. De uma vez por todas.
Somos filhos, veja a palavra definitiva, assim como a morte é e foi definitiva de Cristo, de uma vez por todas, assim é a salvação em Cristo, definitiva, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Não precisa de mais sacrifícios, não precisa ficar adicionando isso, ou aquilo outro para ser salvo. Não, a salvação é de uma vez por todas. Para de ficar pensando nesse negócio de hoje eu sou salvo e amanhã eu não sou. E depois da manhã eu sou de novo. Ai, se Cristo voltar hoje, ai, hoje eu não estou. Ai, meu Deus. Não, não é assim que funciona. Se fosse assim, que Deus seria esse? Que Cristo, que sacrifício seria esse? Que sacrifício definitivo seria esse? Entendem? É pela graça. Somente pela graça. Pelo sacrifício definitivo do nosso Senhor Jesus. Então a lei mosaica, ela nos aprisiona, mas em Cristo encontramos liberdade definitiva. Somos considerados filhos e filhas. De uma vez por todas. Alguém aí já deserdou algum filho? Já? Mesmo que você fosse tão ruim o suficiente para fazer isso? Porque ele não assina mais o seu sobrenome. Ele deixou de ser seu filho? Ele tem o seu sangue. Você querendo ou não, ele tem o seu DNA. Ele não deixa de ser seu filho. Assim como nós, em Cristo Jesus, lavados pelo sangue dele, não deixamos de ser filhos dele. Que nós possamos entender isso. Terceira coisa, a diferença entre antes e o agora. Gálatas capítulo 4, dos versos 6 a 11. Vamos ler juntos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, veja, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Inúteis. Antes de conhecermos a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, éramos escravos tanto do pecado quanto da lei. A lei nos revela as nossas falhas e a nossa incapacidade, correto? Estávamos aprisionados, sem percepção, sem esperança de libertação por nós mesmos. Vivíamos em um ciclo de tentativas frustradas, assim como o povo de Israel. Lembra? Todo ano eles tinham que voltar para sacrificar de novo. Por quê? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, falou para eles, todo ano vocês voltam. Sabe por quê? Porque eu sei que vocês vão pecar. Eu sei que vocês vão pecar de novo, então todo ano vocês voltam. É um ciclo. Eu peço perdão, sou perdoado, peco de novo, peco de novo, peco de novo. Sacrifício, peço perdão, sou perdoado, peco de novo, peco de novo. E assim vai. Em Cristo não é assim que funciona. Em Cristo, essa obra foi de uma vez por todas. Esse sacrifício foi derradeiro, foi último e derradeiro, de uma vez por todas. No entanto, a transformação acontece quando nós reconhecemos a Ele, reconhecemos a obra dEle na cruz por nós. É aí que a transformação acontece em nós. Agora, em Cristo, porque somos herdeiros, ou co-herdeiros com Cristo, por sua graça nós somos adotados à família. Que família é essa? A família de Deus. E como é que se chama a família de Deus aqui na terra? Igreja. Somos adotados, somos membros de um só corpo, por isso que eu te chamo de irmão, por isso que eu te chamo de irmã, porque somos irmãos em Cristo Jesus, adotados pelo sangue do Cordeiro. Somos irmãos, irmãos.
Não somos mais escravos, somos filhos amados. Somos parte da família divina. É por isso que continuamos falando, continuamos pregando a esse respeito. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos como se não fizéssemos parte da família celestial. Nós vivemos vidas dissolutas lá fora e queremos ser santos aqui dentro. Nós vivemos de qualquer jeito lá fora e queremos arrotar uma santidade aqui dentro. Nós temos pensamentos pecaminosos, nós somos maus em nossas atitudes, a nossa língua se morder morre de tão veneno que tem, mas aqui dentro nós queremos ser santos. E não é exatamente contra isso que Paulo está rebatendo? Não é exatamente contra essas coisas? Qual foi a vez que o Senhor Jesus se irou? Algumas das vezes que ele se irou, ok, vamos lá nos evangelhos, duas vezes principais. O Senhor Jesus ficou um pouco bravo, eu diria. Primeira vez, qual foi? Quando ele chegou no templo. E o que estavam fazendo do templo? Estavam fazendo como se fosse um supermercado, uma feira livre no templo, comércio. Ele começou a virar as mesas. Certo? E qual foi a segunda vez? Quando ele vira para os fariseus e fala: vocês são hipócritas, vocês são sepulcro caiado, vocês são parede branqueada, vocês são bonitos por fora e podre por dentro. Vocês pagam de religioso, vocês oram bonito, vocês falam bonito, se vestem bonito, mas por dentro vocês são podres. 2 vezes. E é exatamente contra essas coisas que Paulo está lutando dentro da igreja. Não queira trazer essa santidade falsa, esses rituais que não levam a nada com respeito à sua salvação, porque você já foi salvo em Cristo Jesus. Haja visto que nós temos visto hoje. As pessoas estão querendo ir para Jerusalém. Fazer o que em Jerusalém? Batizar no Rio Jordão, de novo. Sendo que a Bíblia nos ensina que existe um só batismo, que é batizar de novo. Vai comprar sabão do Mar Morto. Tem que pegar sal do Mar Morto. Deve ser para tomar banho como é que é o nome? Sei lá o nome, de descarrego. Não é possível um negócio desse. É exatamente, hoje no Brasil as igrejas estão agora começando a comemorar as festas judaicas. É o que está acontecendo, isso está voltando. Gálatas hoje para a igreja é como se fosse o jornal da manhã de domingo. É exatamente o que está acontecendo. Eu não estou fazendo isso, dizendo e desmerecendo as festas judaicas, os festivais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as pessoas estão retomando isso como se fosse parte de algo importante para a igreja hoje. Eles deixam de lado Cristo, deixam de lado o serviço, deixam de lado a evangelização para viver essas coisas. Você foi chamado para quê mesmo? Você foi salvo para quê mesmo? Ah, eu achei que era para ir em Jerusalém batizar de novo. Entendem? Pessoas que não têm recursos, pessoas que vendem carro, vendem casa para fazer uma viagem. Amém se fosse para ir lá e andar por onde o Senhor Jesus andou, e conhecer os lugares que Ele foi, e orar, e realmente tá no meio daquilo. Amém se fosse para isso. Nós vamos fazer isso, daqui a um tempo, nós vamos com o grupo da igreja, e vamos andar por onde o Senhor Jesus andou. Amém por isso. Mas pessoas que não têm recursos nenhum, não têm condições nenhuma, essas pessoas simplesmente são orientadas a vender tudo que tem. Por quê? Porque senão a salvação delas não está completa. Precisa de algo mais. Você precisa adicionar a sua salvação, irmão, porque não está completo. Ou seja, em outras palavras, eles estão dizendo: Jesus não é suficiente. A morte de Jesus não é suficiente para você. É a mesma coisa que eles faziam com dinheiro. Eles diziam o seguinte: quanto mais você dá, mais você é abençoado. Se você não dá, você está em pecado. Se você não dá, você não creu em Jesus ainda. Me mostra na Bíblia onde está escrito isso. Me mostre. Eu desafio esses charlatões por aí que falam que quanto mais você dá, mais você tem. Me mostre na Bíblia. Nesse sentido que eles estão falando. Me mostra. Me mostra na Bíblia onde é que está, que você tem que ir lá em Jerusalém, você tem que ir lá na Terra Santa. Que bom seria que se todo crente
todo crente tivesse pelo menos uma vez na vida a oportunidade de visitar a Terra Santa. Seria uma bênção. Mas não para isso que eles estão fazendo. Não para isso. A diferença entre o antes e o agora. Essa transformação que Jesus opera em nós, ela traz mudança significativa na forma como nós nos relacionamos com Deus e na forma como nós nos relacionamos com os outros. Não precisamos mais, de novo, nos submeter aos rituais para alcançar salvação. Agora também o nosso tratamento precisa mudar. O tratamento uns com os outros precisa mudar. Porque antes eu falava o que queria, eu falava o que pensava, eu falava o que achava. E agora? Eu posso fazer isso? Posso ou não? O que vocês acham? Eu posso ou não? Eu posso falar o que eu penso, falar o que eu acho a respeito das pessoas? Hã? Não, posso, mas não devo é quase. Eu posso, eu devo. Eu posso, eu devo, mas depende como. A abordagem é diferente. Se eu devo fazer, se o irmão estiver em pecado, e eu souber que ele está em pecado, e eu achar, e eu souber que ele está indo por caminhos que não devem ir, eu preciso chamar a atenção dele, eu preciso chamar a atenção dela. Porém, nós devemos fazer isso em espírito, nós devemos fazer isso com sabedoria que vem do céu, nós devemos primeiro orar, primeiro pedir discernimento, pedir direcionamento para que nós possamos fazer isso. E mesmo assim, nós vamos ser mal interpretados ainda, mas aí já é com a outra pessoa, não é mais comigo, certo? Então cuidado. E olha o que Paulo diz aos romanos também. Acho que nós temos que fazer um estudo em Romanos agora, né? Aí nós vamos ficar uns 5 anos, que nem o Martin Lloyd Jones fez. Romanos 8, versos 15 a 17 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Foi exatamente o que Paulo escreveu aos Gálatas. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Estão vendo como a felicidade do mundo não condiz com o que a Bíblia diz? Porque se nós quisermos participar dos sofrimentos de Cristo, então nós estamos totalmente errados. Certo? Se quisermos participar da sua glória, precisamos participar também dos seus sofrimentos. A liberdade que nós temos não deve ser confundida com licença para vivermos conforme os nossos próprios desejos. Egoístas. Pelo contrário, é um convite para vivermos em santidade e gratidão. A liberdade em Cristo nos convida a buscarmos santidade e a vivermos em gratidão por tudo que Deus fez por nós e em nós. A nossa resposta à graça de Deus é uma vida transformada. A nossa resposta é que nós devemos e queremos buscá-lo todos os dias. Viver de acordo com os seus mandamentos, não como uma obrigação legalista, mas como um reflexo de nosso amor e gratidão a Ele. Vê a diferença? Vê a diferença? Por que nós obedecemos a lei hoje, a lei dos homens? Por que nós obedecemos a lei? Ah, porque eu sou grato pela lei, sou muito grato pelo que a lei faz comigo. Claro que não. Nós obedecemos a lei porque senão nós seremos punidos. Era exatamente assim que o povo via. Tem que obedecer, senão vamos ser punidos. Mas hoje não. Hoje não estamos mais debaixo dessa condenação. Hoje nós olhamos para Cristo. À luz desse texto, eu quero encorajar vocês, irmãos, a abraçar essa esperança. Nós precisamos abraçar essa esperança em Cristo Jesus, porque é só nele que nós temos essa esperança.
Não se deixem levar pela tentação de buscar qualquer outra coisa a não ser Cristo. Ao invés disso, nós precisamos viver em liberdade, lembrando da salvação e que ela é um dom gratuito. Gratuito. Recebido por meio da fé. Nós devemos buscar intimidade mais profunda. Nós precisamos permitir de uma vez por todas que a graça de Deus não só seja agente de salvação, mas ela seja também agente de transformação nas nossas vidas. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Pois pela graça sois salvos, não por meio da fé, isso não vem de vós. Eu falei, não? Falei, né? Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, absolutamente ninguém. John Bunyan, escrevendo acerca disso, John Bunyan, o autor do Pelegrino, um dos best-sellers aí, livros cristãos, que tem por aí, o túmulo dele está aqui ainda, lá em... Como é que é o nome do bairro lá? Em frente à igreja, exatamente do outro lado da rua da igreja metodista, a primeira metodista de John Wesley, onde é a casa de John Wesley. Está exatamente do outro lado da rua. Vai fazer uma visita. Está aí um dia bom para você visitar. Vai visitar a casa de John Wesley, a igreja metodista, como tudo começou, vai saber da história. Atravessa a rua, tem lá o túmulo de John Bunyan também. John Bunyan disse o seguinte acerca disso: a lei é como um espelho que nos mostra a nossa corrupção. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos transforma e nos capacita a viver de acordo com a sua vontade. Vejam a diferença. Vejam a diferença. Que a igreja de hoje seja uma comunidade que entende e vive nessa liberdade. Que sejamos conhecidos por nosso amor a Deus e por nosso amor pelos outros. Que sejamos conhecidos como o povo que fala a respeito da salvação. Que sejamos conhecidos como o povo que evangeliza. Que sejamos conhecidos como o povo que ama. Que sejamos conhecidos pelo povo que vive o evangelho, que prega. Que a graça de Deus brilhe através de nós. Brilhe através de nós. E atraia outros a glorificarem a Deus. A mensagem de Paulo aos Gálatas é tão relevante hoje quanto era naquela época, irmãos. Nós não podemos mudar aqui uma vírgula. Que assim como lá então, hoje está acontecendo as mesmas coisas. Nós somos lembrados que nossa salvação não é, não pode, não deve estar fundamentada na nossa própria capacidade. Como filhos adotivos, fomos libertos da escravidão. Nossa resposta a essa graça deve ser vida de gratidão. Você é grato a Deus? Você tem sido grato a Deus? Nós devemos ser gratos a Deus. É como a gente brincou hoje, né? A gente reclama demais. Ai, está muito quente. Quando chove, ai, está chovendo. Quando faz frio, ai, que frio. Quando neva, ai, que neve. A gente reclama demais. A gente não é grato por nada. A gente compra um sapato novo hoje, amanhã já enjoa, quer outro. Né? Imagina se saísse um iPhone a cada 3 meses. Não ia dar certo. Né? Então nós precisamos ser mais gratos pelas coisas que realmente importam. As coisas que Deus nos dá, as coisas que Deus fez por nós, que Cristo fez por nós. Seja grato pelos seus pais, seja grato pelos seus filhos, seja grato pelos seus amigos, seja grato pela sua igreja. Hoje a gente ouve mais o povo falando mal da igreja do que bem da igreja. Eu amo você, viu, pastor Kleber? Mas... Pastor Kleber é gente boa, né, Jorge? Mas... Sempre tem um mais. Né? Sempre tem um mais. Né? É isso que a gente ouve. A gente só ouve essas coisas. Como é que está a igreja? Está tudo bem? Tá. Mas...
Minha esposa é uma bênção, mas é isso. Nós não somos mais escravos dessas coisas, irmãos. Nós somos livres em Cristo Jesus, para vivermos da maneira que Ele quer que vivamos, para combatermos o bom combate, para guardarmos a fé e esperar pela coroa que nos é prometida. Façamos assim como Paulo fez. Que vida, né? Depois do Senhor Jesus Cristo, claro que para nós acaba sendo que muitas vezes incomparável, mas quando você olha para a vida de Paulo, Paulo foi apedrejado, Paulo foi enxotado, foi xingado, foi chamado de tagarela, você fala muito, foi traído, foi abandonado. Seus amigos o traíram, seus amigos o abandonaram, deixaram ele sozinho. E no final da vida, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E agora estou pronto para receber a coroa que me foi prometida. Estou pronto para morrer, Senhor, pode levar. Já apanhei bastante, mas já preguei bastante também. Já plantei muita igreja, já escrevi muita carta. Pode levar agora. E ele foi entregue. Não estou falando que eu quero que você morra não, viu? O que eu estou dizendo é que nós possamos ter isso em mente. Nós possamos ter essas coisas em mente. Paulo, ele atacou de forma, cuidado com esse ataque que eu estou dizendo. Paulo, ele atacou as doutrinas falsas da igreja. Paulo não atacou os crentes. Paulo atacou os que estavam ensinando errado. Paulo atacou quem estava pervertendo o evangelho. Paulo nunca falou mal do irmão da igreja. Paulo nunca expulsou ninguém da igreja, a não ser que essa pessoa estivesse sido confrontada, a não ser que essa pessoa estivesse sido chamada a atenção no evangelho, essa pessoa não quis, então faça o quê? Saia. Você não faz parte. Uma vez que você sabe que está em pecado, você é exortado no seu pecado e você se recusa a se arrepender, você não faz parte da igreja de Cristo. É isso. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que não estamos, de novo, vou falar pela milésima vez, nós não estamos mais debaixo desse legalismo que não salva ninguém. Nós estamos debaixo da graça do nosso Deus, através de Cristo, confirmada pelo Espírito Santo que habita em nós. Que nós possamos nos lembrar disso todos os dias. Vamos orar. Pai, nós já chegamos mais uma vez a Ti, com gratidão e reverência, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra viva e poderosa que nos revela a verdade sobre a Tua graça transformadora. Senhor, nós reconhecemos que antes de Te conhecermos, estávamos aprisionados pelo pecado e pela lei, sem esperança de libertação, mas em Tua infinita misericórdia, o Senhor nos enviou o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, para nos resgatar e adotar como filhos e filhas. Pai, nós agradecemos pela obra redentora do nosso Senhor Jesus, que nos libertou da escravidão. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes em que negligenciamos a Tua graça e perdoa pelas vezes que nós tentamos buscar algum tipo de salvação por meio das nossas próprias obras. Ajuda-nos a depender completamente do Senhor e a confiar na obra consumada, derradeira, do Senhor Jesus na cruz. Capacita-nos a vivermos em gratidão, amor e serviço ao Senhor e aos outros. Que a Tua igreja seja fortalecida na compreensão da Tua graça e na vivência da liberdade que encontramos em Cristo Jesus. Capacita-nos, Senhor, a sermos uma comunidade de amor, de unidade
e de serviço, refletindo a tua graça e atraindo outros para a tua salvação. Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Diego.